Boa noite, que todos sejam bem-vindos à Casa de Francisco, ao Evangelho, da Casa de Francisco, que a gente faz todos os dias. E hoje eu venho aqui para a gente falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu me chamo Mila, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Casa de Francisco. E venho aqui hoje para a gente comentar um pouquinho, estudar sobre o Evangelho. Então, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E desse capítulo nós vamos estudar hoje o item 18 das instruções dos Espíritos, que fala sobre o bem e o mal sofrer. Então vou ler um pouquinho para poder a gente comentar. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus a eles pertence, não se referia a todos os que sofrem em geral, porque todos os que estão aqui na terra sofrem, quer esteja no trono ou sobre a palha. Mas ai, poucos sofrem bem, poucos compreendem que são as provas bem suportadas e que só elas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolo, porque não tendes coragem. A prece é um apoio para a alma, mas ela não é suficiente. É necessário que ela seja apoiada numa fé viva na vontade de Deus. Ela muitas vezes vos disse que não desista, um fardo pesado. Ele muitas vezes vos disse que não desista, um fardo pesado a ombros fracos. Porém, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais sublime quanto mais penosa for a aflição. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida se apresenta cheia de atribulações. O militar que não é enviado ao fogo da batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejais o repouso no qual se desabilitaria o vosso corpo e se desfaleceria a vossa alma. Estejais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Esta luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde às vezes é preciso mais coragem do que no combate sangrento. Porque aquele que permanece firme diante do inimigo se dobrará sobre a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem nenhuma recompensa por este tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos acontecer algo que vos cause grande contrariedade, tratai de enfrentá-lo com superioridade. E quando conseguirdes dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei a vós mesmos, com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm ocasião de provar sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança, e sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra,
e pôs o trabalho virar o repouso. Alucard, Avery, 1863. Então, esse evangelho vem nos falar do bem e do mal sofrer, né? Bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quer dizer com isso? Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde há muitos sofrimentos, aonde o mal se sobrepõe ao bem. Então, na Terra, há muito sofrimento. Nós passamos por muitas dificuldades, por muitas provações. Mas por que nós passamos por tantas provações, por tantas dificuldades? Será que Deus ele é ingrato? Será que Deus é injusto? A doutrina consoladora, né? Elas nos fala da reencarnação, em que nós pedimos para passar por determinadas provas e expiações para que possamos evoluir, para que possamos lapidar o nosso espírito. Então Deus é bom e é justo conosco. Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele está ao nosso lado. Ele é tão bom e maravilhoso que nos envia um anjo da guarda para tomar conta de nós, nos envia os bons espíritos, os nossos guias espirituais. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Quando aqui encarnado passamos a lamentar, passamos a não aceitar nossas provas, passamos a não ter fé, a não ter coragem. E aqui o Evangelho vem nos falando para que a gente tenha fé, que a gente tenha coragem baseada na fé em Deus, que tudo passa. As provas são bem difíceis, eu sei. Cada dia que a gente levanta, que a gente vivencia as nossas provas, os nossos sofrimentos, são difíceis. Mas por que nós estamos sofrendo? Quando a gente sofre com sabedoria e com análise de observar por que é que nós estamos sofrendo e aceitar, acima de tudo, o sofrimento como causa primária, né? Como causa prioritária para a nossa evolução espiritual. Porque o sofrimento, ele nos traz um aprendizado. Todo sofrimento, seja ele qual for, ele nos traz um aprendizado. Muitas vezes a gente pode pensar assim, eu não pedi esse sofrimento, eu não quero esse sofrimento, eu não preciso disso. Mas nós precisamos sim, porque nós amadurecemos. Quando nós passamos por ele, como nós temos coragem e a fé, e quando esse sofrimento passa, a gente olha para trás e vê o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente amadureceu espiritualmente. Então, é a gente vivenciar esse sofrimento sem tanto martírio, sem tantas chicotadas, sem tantas revolta. Mas é saber sofrer com sabedoria, tirar daquele sofrimento o melhor que ele tem para nos ensinar. O que eu estou passando por isso porque o meu espírito necessita evoluir. Eu pedi isso. O que eu posso fazer para eu me melhorar? Então, essa reflexão é individual, é nossa. É o nosso momento de evolução. É aquele momento difícil da perca de um amigo, de um parente querido que nós tantos amamos e que nesse momento nós estamos vendo tantas pessoas partirem, né, para o plano espiritual, para a nova vida. Mas nós sentimos a sua falta, nós sentimos, né, a falta da presença do ente querido. Então, causa sofrimento essa ausência. A gente sofre por não saber ainda
conviver com o outro, de aceitar as diferenças do outro. E a gente sofre por N motivos, mas é necessário. Quando passarmos, né, desse momento, dessa etapa das provas e expiações, e passarmos para um mundo melhor, né, um mundo mais depurado, nós vamos ter mais felicidade. Nós podemos ser felizes aqui na Terra, sim, também. Tratando com mais leveza esse sofrimento. Então, muitas pessoas chegam a um desespero tão grande e por falta de fé e de coragem, muitas vezes cometem o suicídio por achar que vai aliviar as suas dores. Mas ao chegar no plano espiritual, percebe que a dor é muito maior do que aqui na Terra. E quando nós temos coragem e força de passar, né, a fé, e quando a gente passa pelo sofrimento, quando chega a bonança, a gente vê que bom que eu tive força, que bom que eu tive fé. Olha o quanto eu aprendi, olha as coisas boas acontecendo na minha vida. Se eu tivesse desistido, eu não estaria colhendo os frutos que eu estou colhendo agora. Então é isso que Deus quer. Ele nos dá o que há de melhor, o que é necessário para a gente ser feliz. Porque a nossa verdadeira felicidade é junto a Ele, a nossa verdadeira morada no plano espiritual. E aqui a gente vem para amadurecer, para auxiliar o próximo, ajudar o outro também no seu amadurecimento espiritual, que a gente se liberte do egoísmo, do orgulho, né, de tantas situações negativas e que nós estamos presos ainda, mas nós vamos conseguir passar por ela. Eu fico pensando nos meus momentos difíceis, eu lembro muito de Chico Xavier, que desde pequenininho, nos seus momentos difíceis, eu lembro da passagem, no momento em que a sua madrinha fazia com que ele lambesse as feridas do seu primo, porque disseram a ela que se uma criança lambesse as feridas, aquelas feridas curariam. E ele lambia aquelas feridas e chorando perguntava à sua mãe, né, porque ele teria que fazer isso. E ela dizia: vai passar, tudo vai passar. Quando ele levava a garfada da sua madrinha também, que chegou a virar uma ferida no seu próprio corpo, a sua mãe também dizia a ele em espírito: vai passar, tudo vai passar. E passou, e ele suportou, e ele se tornou um espírito muito melhor do que quando aqui chegou. E Jesus, o espírito mais evoluído da terra, sofreu, foi crucificado, foi maltratado, fizeram tanto mal a Jesus aqui na terra, mas ele veio cumprir sua missão e cumpriu e deixou o seu grande ensinamento que não ficou perdido: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Veio nos ensinar a amar, passou pelo sofrimento. E nós, simples, ignorantes, ainda cheios de muito orgulho, de muito egoísmo, de muita vaidade, mas que vamos evoluir um dia, né? Estamos no caminho, estamos num momento do nosso amadurecimento espiritual e Deus é tão bom, tão maravilhoso que nos permite passar por essa evolução, permite que os nossos irmãos ainda em estado também de evolução, que vêm a nos obsediar, que ele vem para não só nos obsediar, mas para nos ensinar a sermos melhores, e que o nosso melhoramento socorre o Espírito que nos persegue pelo nosso bom exemplo. Então, que a gente possa acolher esse sofrimento com sabedoria,
e tentar passar por eles sem revolta, mas com humildade, com sabedoria, com simplicidade, para que a gente possa conseguir passar por eles, como muitos conseguiram passar, e vamos conseguir. Então, nós estamos também aqui, já finalizando nosso momento, pedimos a Deus que nos proteja, que nos ilumine. Nós estamos próximo do nascimento, da comemoração do nascimento de Jesus. Estamos bem próximo do Natal, há quase uma semana. E que a gente aprenda a trazer cada vez mais Jesus para dentro do nosso lar, para dentro das nossas vidas. E possamos ter um Natal repleto de muita felicidade, de Jesus nos nossos corações. Paz e bens e um abraço para todos.